Há dois pontos polêmicos na doutrina de Cristo, de acordo com os documentos adventistas. Primeiro, e aí não é uma contradição, porque o senhor diz que arcanjo não é um ser criado. Toda a teologia, seja ela adventista ou tal, tem que reconhecer que arcanjo faz parte da classe de anjos. Fala, meu povo, como que vocês estão? Espero que todos estejam bem. Hoje nós queremos falar desse vídeo aqui, gente. Tá um vídeo forte, imperdível, falando a respeito de Jesus. Jesus, ele é o arcanjo Miguel que aparece na Bíblia em vários textos, inclusive o texto de Judas. É um debate muito forte. Eu quero acompanhar com você aqui e mostrar para você o que o pastor também falou, irmão. Olha, tá um vídeo, já disse, imperdível. Mas você que é novo por aqui, já chega dando o seu like, já chega inscrevendo em nosso canal, ativa o sino das notificações e deixa a sua opinião aqui, deixe qual que é a sua visão bíblica a respeito desse assunto. Você percebeu, nós estávamos aí um pouco ausente, mas já estamos de volta aqui a todo vapor. Então você que é novo, já deixa a sua inscrição aí para você não perder os próximos conteúdos aqui, tá bom? Tem muita novidade aqui da visão bíblica para vocês. Dito isto, vamos acompanhar o vídeo e você não sai, eu quero deixar uma visão bíblica a respeito desse assunto. Vamos lá. Já começará dizendo sim ou não. São a mesma pessoa ou são pessoas distintas? Fica à vontade, pastor. Veja, quando nós falamos sobre esse tema, nós temos que, em primeiro lugar, entendermos que arcanjo, né, o termo em si, arcanjo, ele não se refere a uma criatura, a um ser que foi criado. Tá? Nós, adventistas, não cremos dessa forma. Jesus possui vários títulos que é empregado a ele: Filho do Homem, Filho de Deus, Cordeiro de Deus, Pai da Eternidade, o Messias, o Verbo, o Emanuel, o Cordeiro. Um dos títulos de Cristo no Antigo Testamento é Miguel, tá? Então, como que nós vamos entender isso? Veja, o próprio nome em si, Miguel, quem é como Deus? É uma pergunta. O que está envolvido? Nós temos que analisar dentro do livro de Daniel, da perspectiva de que é a primeira menção de Miguel nas Escrituras. Antes, você tem Jesus como o anjo do Senhor, que também não é uma criatura. Nós não cremos jamais que, por se tratar de um anjo, no caso Miguel, ele foi criado. Não, ele é Deus, como Jesus é Deus. Então, para nós, é a mesma pessoa. Essa nossa defesa, quando nós adventistas falamos que Miguel é Cristo, ela não vem só para os adventistas. Muitas pessoas dizem, os adventistas, eles têm uma heresia em dizer que Jesus é Miguel. Então, nós deveríamos dizer também de Matthew Henry, Thomas Adams, João Calvino, Joseph Benson, Spurgeon, Wesley, Armínio e etc. Você tem uma gama de comentadores, estudiosos, teólogos que afirmam que Jesus é Miguel. Dentro do livro de Daniel, por que aparece o termo Miguel em função do grande conflito? Eu quero ler aqui a introdução do capítulo 10, quando diz ali, no 3º ano de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome é Beltesazar. A palavra era verdadeira e envolvia grande conflito. Ele entendeu a palavra e teve inteligência da visão. Ou seja, quando envolve essa questão que o grande conflito, claro que ele vem se desenvolvendo em todo o Antigo Testamento, né? Nós entendemos isso. Mas quando chegamos em Daniel, o profeta agora ele vai esclarecer mais o assunto e vai usar esse título atribuído a Cristo de Miguel, porque ele está falando do grande conflito. Quando nós vamos analisar outros textos, por exemplo, o texto do Novo Testamento, você tem Apocalipse 12, Judas, verso 9, né? Não tem capítulo 1, 9, só tem um capítulo. Você vai ver também o nome Miguel aparecendo no contexto de grande conflito. Ok? Então, essas são as minhas considerações iniciais. Perfeito. Então, o senhor crê e acredita que, na verdade, Jesus, ao ser chamado de Miguel, é um dos títulos. Miguel seria um dos títulos de Jesus no Antigo Testamento. Somente um título atribuído a Cristo. Mencionado no Antigo Testamento. Exatamente. Não seria a mesma pessoa. Miguel e Cristo é a mesma pessoa. Certo. E aí considerado como título de Jesus. Exatamente. No Antigo Testamento. No Novo Testamento você tem vários títulos, né? No Antigo Testamento, e Miguel é um deles. Perfeito. Pastor Igor, o senhor crê e acredita
que Miguel, o arcanjo Miguel e Jesus são a mesma pessoa? Suas considerações iniciais. Tá certo. Bom dia, né? Vamos começar iniciando uma redundância, mas enfim. A Bíblia Sagrada, ela não coloca em nenhuma passagem e não faz nenhuma referência de Jesus sendo realmente o arcanjo Miguel. Até porque nós temos alguns títulos que Jesus leva, mas nunca um nome próprio como Miguel. Quando o pastor Alexandre, ele coloca do livro de Daniel, que faz a primeira menção, e vale lembrar que no livro de Daniel tem 15 menções na Bíblia Sagrada, em toda a Bíblia Sagrada, em relação a Miguel, sendo 3 delas em Daniel. 10, colocando Miguel como um homem normal. 3 como um anjo. E em Daniel, capítulo 10, versículo 13, Daniel vai realmente revelar Miguel como Micael, Arad, Hazarim, Harishonim, sendo Miguel um dos primeiros príncipes. O pastor Alexandre, ele disse que o arcanjo, né, este título arcanjo, só serve para Miguel. É interessante porque isso cai por terra, porque a própria Ellen White, no seu livro, e aqui está uma prova histórica, no seu livro Histórias da Vida de Paulo, na página 332 de 1888, ela diz o seguinte: ele, Paulo, ouve anjos e arcanjos, no plural, magnificando com aquele o nome que é o glorioso. Enfim, a própria Ellen White, ela considera que este título não serve somente para Miguel, sendo realmente num plural, né? Aí a gente começa a ver. Mas por que existe este pensamento? Existem 2 visões que nós precisamos colocar aqui. A visão mais predominante é de que Miguel, e nós aceitamos isso, é um líder elevado, um anjo, né? Não sendo Jesus, mas é um anjo predominantemente elevado, um líder, enfim. A segunda visão minoritária fica mais aquela visão de que Miguel é o próprio Senhor Jesus. Mas cai por terra, por quê? Porque quando nós vamos analisar a palavra do Senhor, e fica também claro isso, que Jesus, ele sempre foi apresentado como Deus e nunca como anjo. Então nós vamos ver em João capítulo 1, versículo 1 a 3. Eu não vou ler todos o versículo, só vou dar as referências, depois os nossos ouvintes eles podem pegar as referências. João capítulo 1, versículo 1 a 3 vai apresentar Jesus como o verbo sendo Deus. Hebreus 1, versículo 8 também vai falar a respeito do trono de Deus, vai falar a respeito de Jesus como Deus. Isaías no Antigo Testamento, no capítulo 9, versículo 6, ele vai dar títulos, mas não como um nome próprio. Ele vai chamar Jesus de maravilhoso, conselheiro, Deus poderoso, Pai da eternidade, príncipe da paz. Em Colossenses também, capítulo 2, versículo 9 e 10, também vai apresentar a divindade realmente de Cristo. E João, capítulo 10, versículo 30, que vai falar: eu e o Pai somos um. Mas por que acontece isso? Por que este pensamento, infelizmente, ele cresce a cada dia, ou melhor dizendo, tanto nos adventistas como nos TJs? É claro que eu faço uma distinção, porque os adventistas creem que Cristo é Deus, né? Coisa que a TJ não considera. Mas sempre foi assim? Nunca foi, não. Agora que é isso aí que eu ia entrar. Obrigado, pastor Calixto. Por quê? Porque no início da igreja da Adventista, eles não criam na Trindade. E aí havia um grande cisma. Nós falamos de uma data aqui, né, que foi 1863, só que em 1888, então houve esse cisma em relação aos trinitarianos. Propriamente, Tiago White, ele era antitrinitarianista. Em 1844 houve uma divisão, né? Se separaram grupos ali. Sim. E formaram algumas visões adventistas, né? Tanto é que hoje, se você perguntar, não é totalitário. A maioria dos adventistas do sétimo dia crer na Trindade. Ainda hoje, dentro do adventismo, existe este pensamento. O meu tempo acabou, mas eu quero depois voltar para falar justamente por causa disso daí. O senhor disse que arcanjo não é um ser criado. É apenas um título de Cristo. Título. Só que quando nós olhamos pelas escrituras, o arcanjo entra na classe angelical. Está dentro da classe angelical. É anjo, arcanjo, serafins, querubins. Toda a teologia classifica ele como classe angelical. Classificando ele como classe angelical, nós não sabemos quando. Mas é claro que os anjos foram criados, são seres criados. E aí não é uma contradição, porque o senhor diz que arcanjo não é um ser criado. Toda a teologia, seja ela adventista ou tal, tem que reconhecer que arcanjo faz parte da classe de anjos. E aí o anjos claramente é um ser criado. E aí eu deixaria uma pergunta do escritor aos Hebreus que disse: a nenhum dos seus anjos ele nunca disse, hoje eu te gerei. Olha só, pessoal, vocês sabem muito bem que o pastor Rodrigo Silva, ele também já falou sobre o assunto. A respeito do nosso entendimento de que Miguel seria Jesus. E, por favor, assista esse vídeo até o final. Pode parecer estranho falar que Miguel seria Cristo. Mas veja aí o que o pastor Augusto Nicodemos traz uma visão aí diferente desse assunto. Olha só.
que ela fala aqui no livro O Desejaram de Todas as Nações, que é de 1896. Diz na página 421. Moisés passou para o domínio da morte, mas ele não permaneceu no túmulo. Cristo mesmo o chamou para a vida. Satanás, o tentador, tem reivindicado o corpo de Moisés por causa do seu pecado, mas Cristo, o Salvador, o trouxe para fora da sepultura. Aqui ela está confundindo o papel de Miguel com o papel de Jesus Cristo. No mesmo livro, na página 164, ela diz: Moisés passou pela morte, mas Miguel veio e lhe deu vida antes que seu corpo visse a corrupção. Que inclusive é uma doutrina também estranha, né? Porque está escrito que Deus enterrou Moisés no alto do monte. E ela está dizendo aqui que Jesus veio, que o arcanjo Miguel veio e ressuscitou Moisés. Satanás tentou segurar o corpo de Moisés, reclamando que era seu, mas Miguel ressuscitou Moisés e o levou para o céu. Onde está na Bíblia isso, ninguém achou, até o dia de hoje. Satanás rebelou-se cruelmente contra Deus, acusando de ser injusto em permitir sua presa ser tomada dele. Mas Cristo não repreendeu seu adversário, humildemente se submeteu ao Pai, dizendo: o Senhor te repreenda. Mas no texto bíblico, quem é que diz o Senhor te repreenda? Miguel. Mas ela então diz que aqui quem fez isso foi Cristo. Ou seja, ela confunde os dois. Por isso que também eles dizem que Jesus já existia antes da encarnação, porque ele era o arcanjo Miguel. O arcanjo Miguel que aparece no Antigo Testamento, então, era Jesus Cristo. Isso, contudo, é muito estranho, porque em João capítulo 1, verso 3, está dito que Cristo criou todas as coisas. Miguel é a criatura. Jesus é adorado por Miguel. Hebreus capítulo 1, verso 6, todos os anjos de Deus o adorem. E anjos não podem ser adorados. Se Jesus era um anjo, anjos não podiam ser adorados, de acordo com Apocalipse 22, de 8 a 9, para não falar da falta de qualquer evidência bíblica para esse tipo estranho de interpretação. E aí, meus irmãos, o que vocês pensam a respeito desse assunto? Deixa aqui nos comentários. Olha só, Jesus Cristo jamais é Miguel, gente. O próprio texto lá de Apocalipse vai apontar Jesus como sendo o soberano Senhor, dando a ordem para Miguel, que anjo não pode receber adoração, mas Jesus, ele recebe adoração. Vários textos do apóstolo Paulo, dos discípulos, dos apóstolos, até referindo-se a Jesus Cristo como o Senhor, né, como Deus, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Mas e você, o que você pensa? Deixa aqui nos comentários a sua opinião e a sua visão bíblica a respeito desse assunto. Meus amigos, esse foi o vídeo. Você que ficou até aqui, muito obrigado. É novo por aqui? Inscreva-se no canal, ative o sino das notificações e deixa a sua curtida nesse vídeo. Até a próxima, gente!